Centenário do profeta africano marcado com a estreia da mulher toquista, a pastora. Líder espiritual nomeia novos responsáveis para 7 províncias eclesiásticas. Igreja reafirma sua integridade moral na defesa da paz antes, durante e depois das eleições. Bom dia, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Tocovisão. Líder espiritual da Igreja nomeia novos responsáveis para as 7 províncias eclesiásticas, segundo o decreto do líder espiritual, decreto número 31/GLE/0017. Tendo em atenção a necessidade de dar provimento aos lugares de cargos de responsabilidades nas direções de estruturas intermédias da Igreja, assim, tendo as províncias eclesiásticas do Huambo, Kwanza Norte, Cunene, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Namibe, pastor Anastácio Manuel e pastor Avelino Alberto Kitongo, submetido às suas propostas de composição das respectivas direções pastorais, de harmonia com a orientação do líder espiritual, constante da sua mensagem, datada de 26 de abril do corrente ano, enviada a quando da apresentação pública dos representantes provinciais, nessa conformidade e usando das prerrogativas que me são conferidas nos termos das disposições combinadas das alíneas H e K do artigo 36º dos Estatutos da Igreja e da excelência do poder que Jeová Deus me consagrou, determino: primeiro, são homologadas as propostas de composição das direções pastorais das províncias eclesiásticas do Huambo, Kwanza Norte, Cunene, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Namibe, pastor Anastácio Manuel e pastor Avelino Alberto Kitongo e, consequentemente, nomeados os responsáveis nelas identificados, segundo a seguinte ordem: Província Eclesiástica do Huambo, Reverendo Pastor Jeremias Bango, Inspetor Provincial. Ancião Filismino Sachi Tissalukila, primeiro adjunto do inspetor. Ancião Jonas Luiz Caivala Chilimo, secretário executivo provincial. Ancião Augusto Cristóvão, primeiro adjunto do secretário provincial. Ancião Aleixo Nzuzi Sebastião Códia, terceiro adjunto do secretário executivo. Pastor Francisco Gonçalves Lupeia, diretor do Departamento de Evangelização. Ancião Armando Jorge Cachitoto, primeiro adjunto diretor de Evangelização. Reverendo Pastor Diquila Sebastião João, diretor do Departamento de Educação Cristã. Irmão João Catanda Savinene, primeiro adjunto diretor de Educação Cristã. Reverendo Pastor Pascoal Julião, diretor do Departamento de Ritos e Sacramentos. Ancião Tito David, primeiro adjunto diretor de Ritos e Sacramentos. Pastor Moisés Abílio de Lemos, conselheiro de direção. Ancião Alfredo Canzaquiala, primeiro vate provincial. Província Eclesiástica do Kwanza Norte. Irmão Cesário Faustino de Oliveira, secretário executivo provincial. Ancião Eugênio Antônio, primeiro adjunto do secretário executivo. Irmão Francisco Alberto João, segundo adjunto do secretário executivo. Pastor Ambrósio Dongala, diretor
do Departamento de Evangelização. Irmão Joaquim Marcelo Teixeira, primeiro adjunto do diretor de Evangelização. Irmão Simão Pedro Mafulo, diretor do Departamento de Educação Cristã. Irmão Moisés Pembele, primeiro adjunto do diretor de Educação Cristã. Irmão Augusto Marcelo Quiuma, diretor do Departamento de Ritos e Sacramentos. Irmão Zacarias Coche, primeiro adjunto do diretor de Ritos e Sacramentos. Irmão José Antônio Senduca, segundo adjunto do diretor de Ritos e Sacramentos. Irmão Ferreira Miguel Cacuto, primeiro vate provincial. Pastor Alberto Bita, conselheiro de direção. Província Eclesiástica do Cunene. Reverendo Pastor Daniel Adelino, inspetor provincial. Irmão Rufino Xanda Gulúlia, secretário executivo provincial. Ancião João da Silva Jorge Muica, primeiro adjunto do secretário executivo provincial. Pastor Antônio Mwene Rombo, diretor do Departamento de Evangelização. Ancião Mendes Samuel Panzo, diretor do Departamento de Educação Cristã. Pastor Albano de Oliveira, diretor do Departamento de Ritos e Sacramentos. Ancião Mariano Domingos 30, primeiro vate provincial. Província Eclesiástica de Luanda. Pastor Ernesto João Donda, inspetor provincial. Ancião João Pinto, primeiro adjunto do inspetor. Pastor Adelino Canhande Francisco Caquila, secretário executivo provincial. Pastor Daniel Joaquim Januário, primeiro adjunto do secretário executivo. Irmão Antônio Almeida Quissama, segundo adjunto do secretário executivo. Ancião Felizardo Antônio Correia Cambembo, terceiro adjunto do secretário executivo. Evangelista José Antônio Chimba, diretor do Departamento de Evangelização. Ancião Aurélio Carruli, primeiro adjunto do diretor de Evangelização. Pastor Álvaro Eduardo, diretor do Departamento de Educação Cristã. Pastor Ernesto Mvulantoco, primeiro adjunto do diretor de Educação Cristã. Pastor Roberto Eduardo Correia, segundo adjunto do diretor de Educação Cristã. Pastor Antônio Pindi, terceiro adjunto do diretor de Educação Cristã. Pastor Simão Quindama Kikongo, diretor do Departamento de Ritos e Sacramentos. Pastor Manuel Miguel, primeiro adjunto do diretor de Ritos e Sacramentos. Pastor Miguel Pedro Mavando, segundo adjunto do diretor de Ritos e Sacramentos. Evangelista Orlando Paulo Kimuanga, terceiro adjunto do diretor de Ritos e Sacramentos. Pastor João Manuel Negós, primeiro vate provincial. Ancião Paulo Francisco, segundo vate. Ancião João Manuel, terceiro vate. Província Eclesiástica da Lunda Norte. Pastor João Batista Sapalo, inspetor provincial. Ancião Bernardo Muvuma, primeiro adjunto do inspetor. Ancião Bem-vindo Salvador Coge, secretário executivo provincial. Ancião Monteiro Joaquim César, primeiro adjunto do secretário executivo. Irmão Elias Fortunato Riquenga, segundo adjunto do secretário executivo. Ancião Domingos Jacinto Ngola, diretor do Departamento de Evangelização. Ancião José Mavila, primeiro adjunto do diretor de Evangelização. Ancião Antônio Wanguambile, diretor do Departamento de Educação Cristã. Pastor Neves Bunga, diretor do Departamento de Ritos e Sacramentos. Ancião Alberto Chiri, primeiro vate provincial.
Irmão Jeremias Barroso Icunguia Riquenga, segundo VAT provincial. Pastor Estevão Capel, diretor do Departamento de Ritos e Sacramentos. Pastor Carlos André Salamo, primeiro adjunto, diretor de Ritos e Sacramentos. Pastor Antônio Jorge Chipichica, segundo adjunto, diretor de Ritos e Sacramentos. Ancião Chizeca Mandreira, primeiro VAT provincial. Província Eclesiástica do Namibe. Pastor David Samuel, inspetor provincial. Ancião Francisco Fernando, secretário executivo provincial. Ancião Lucúvia César Huachamande, primeiro adjunto do secretário executivo. Ancião Luciano Paulo Mussungo, diretor do Departamento de Evangelização. Pastor Armindo Silva Tito, diretor do Departamento de Educação Cristã. Pastor Antônio João Francisco, diretor do Departamento de Ritos e Sacramentos. Pastor José Mbeu Miangue, conselheiro de direção. Província Eclesiástica, Pastor Anastácio Manuel. Pastor Afonso Cabral Januário, inspetor provincial. Ancião Viana Nogueira, adjunto do inspetor. Ancião Arthur Freitas B. Quingungo, secretário executivo provincial. Ancião José da Silva Tutunguila, primeiro adjunto do secretário executivo. Ancião Pereira Alexandre, segundo adjunto do secretário executivo. Ancião Osvaldo Nito Francisco, terceiro adjunto do secretário executivo. Pastor Abrantes de Oliveira, diretor do Departamento de Evangelização. Ancião Dino José Joaquim, primeiro adjunto do diretor de Evangelização. Pastor Araújo Eusébio, diretor do Departamento de Educação Cristã. Ancião Antônio Capina Calei, primeiro adjunto do diretor de Educação Cristã. Irmão Valódia Mulungue, segundo adjunto do diretor de Educação Cristã. Ancião Prazeres Ventura Januário, diretor do Departamento de Ritos e Sacramentos. Ancião José Joaquim, primeiro adjunto, diretor de Ritos e Sacramentos. Ancião Paixão Ramos, segundo adjunto, diretor de Ritos e Sacramentos. Ancião Arnaldo Costa, primeiro VAT provincial. Ancião Maurício Alberto, segundo VAT provincial. Pastor Joaquim Oliveira Januário, conselheiro de direção. Pastor Catraio Lino, conselheiro de direção. Pastor Raul Diogo, conselheiro de direção. Província Eclesiástica, Pastor Avelino Alberto Quitongo. Pastor José Cambuque Francisco Antônio, inspetor provincial. Ancião Fernando José da Gama, primeiro adjunto do inspetor. Ancião Castanheira José, segundo adjunto do inspetor. Ancião Abrão Tibério Quitongo, secretário executivo provincial. Irmão Batista Luiz Abrantes, primeiro adjunto do secretário executivo. Irmão Benjamin Francisco Sambundo, segundo adjunto do secretário executivo. Irmão Job Carlos Pinto da Silva, terceiro adjunto do secretário executivo. Pastor Isaías Pedro Benjamin, diretor do Departamento de Evangelização. Pastor Lino Augusto, primeiro adjunto do diretor de Evangelização. Pastor Mário Martins, segundo adjunto do diretor de Evangelização. Pastor Paulo Francisco Gamboa, diretor do Departamento de Educação Cristã. Pastor Azevedo Bumba, primeiro adjunto do diretor de Educação Cristã. Irmão André Maciça, segundo adjunto do diretor de Evangelização Cristã. Pastor Casimiro Panguila Ndonga, diretor do Departamento de Ritos e Sacramentos. Pastor Lucas Magalhães, primeiro adjunto do diretor de Ritos e Sacramentos. Ancião Venâncio Manuel, primeiro VAT provincial.
Ancião Miranda Mungongo, segundo vate provincial. Pastor Domingos Fernando, conselheiro de direção. Pastor Antônio Saúde Ngunza, conselheiro de direção. Ponto 2. O presente decreto entra imediatamente em vigor a partir da data da sua publicação e anula todas as disposições contrárias. O centenário do profeta africano a ter lugar na Cidade Santa em fevereiro de 2018 continua a ser marcado com várias novidades e celebrações. Desta feita, no último domingo, a mulher toquista foi homenageada com a sua estreia à pastora do Sermão do Dia. Louvado seja o nome do Senhor, que permitiu-nos hoje, e no mês de agosto, em que se comemora o regresso triunfal do homem bom, usar o seu sagrado púlpito para anunciar a palavra que dá vida. Aleluia! A Igreja reafirma sua integridade moral na defesa da paz antes, durante e depois das eleições gerais. No comunicado do clero, foi divulgado domingo último, através do qual a Igreja defende a manutenção da paz definitiva em Angola, antes, durante e depois do processo eleitoral realizado quarta-feira pela quarta vez no país. Ponto número 3. Sobre o posicionamento da Igreja antes, durante e depois das eleições. Na qualidade de Igreja de Cristo na Terra, a Igreja toquista mantém-se e manter-se-á íntegra, defendendo a paz, a reconciliação entre os angolanos, quer antes, durante e depois do processo eleitoral. Por esta razão, a Igreja, continuará a disseminar a mensagem que leve os homens à concórdia e não à desunião. Os toquistas não são um povo sem pastor. Têm um dirigente que prediz o futuro e ouvem a sua voz, que sempre direcionou todos para o melhor caminho a seguir, em busca do bem-estar dos filhos de Deus enquanto cidadãos da terra. Assim, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os toquistas, apela para que todos os angolanos eleitores não só vão às urnas, como também vão de forma consciente e que façam o melhor ou a melhor escolha para que depois não venha o arrependimento. Desde logo e de forma antecipada, a Igreja convida a todos os angolanos, políticos e não políticos, os cristãos em geral e os fiéis toquistas em particular, para encerrarmos este período com grande festa da democracia, rendendo ações de graças a Deus pela paz e bênçãos espirituais que tem concedido aos angolanos, cujo culto ecumênico decorrerá no estádio de 11 de novembro, numa data a anunciar oportunamente. Para o efeito, todas as províncias eclesiásticas da Igreja Toquista em Angola serão convocadas a este grandioso culto de ação nesta data que será anunciada oportunamente. O presente comunicado deve ser distribuído para todo o universo toquista, em especial, e para os cidadãos angolanos em geral, como sendo a voz da Igreja, por ocasião
das eleições que se quer que sejam livres, justas, transparentes, festivas e exemplares para a África e para o mundo. Que Deus abençoe a Angola. Viva a Igreja de Cristo! Viva Sua Santidade, Profeta Simão Gonçalves Tocco! O clero. Amém! Por sua vez, o líder da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, Bispo Dom Afonso Nunes, personificação do profeta Simão Gonçalves Tocco, exerceu o seu direito de voto na Assembleia número 524 no Golfe 2. Senhor Bispo, aqui a exercer mais um direito de cidadania, naturalmente que o sentimento é de missão cumprida. Sem dúvidas, mais uma vez viemos dar a prova de que somos angolanos e devemos participar neste tipo de atos que diz respeito à edificação do nosso país. Por isso, convido também a todos que ainda não fizeram para que possam acorrer às assembleias de voto para poder realizar esse direito e dever que lhes cabe, para que possamos então continuar nessa senda da construção da democracia, da paz e, sobretudo, da consolidação da reconciliação nacional. Eu penso que é o meu dever. Sobre o culto ecumênico de agradecimento a Deus pela realização das 4ª eleições em Angola, o mesmo foi adiado até a divulgação dos resultados definitivos do pleito eleitoral. Daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, e em nome da Comissão Intereclesial, que está a organizar o culto de agradecimento a Deus Pai, a favor das eleições que decorreram no dia 23 de agosto. Este culto está sendo organizado por uma comissão intereclesial, onde está a SICA, a IEA, nós como moderadores, a Igreja Tocoista, e temos outras igrejas independentes, como a Teosófica, a Igreja Bom Deus e tantas outras, a Igreja Universal do Reino de Deus, que estão todos muito bem engajados para a organização e realização desse culto. Então, tendo em conta alguns digamos, imprevistos que aconteceram durante o período da nossa organização, achamos bem convidar a imprensa para podermos então levar o conhecimento de todos os angolanos, sobretudo dos cristãos que residem em Luanda, as razões que nos levaram a adiar o culto que devia ser realizado no dia 27, isto é, domingo próximo, para uma data que vamos anunciar a posterior. Conforme vedes, o culto está a ser já muito bem preparado, temos todos os elementos que vão poder fazer parte deste culto, entre eles os passes, temos os livre trânsito, tudo já está elaborado. A comissão está a trabalhar para a mensagem que será lida pelo SICA. Um programa já foi concebido, mas que, por razões alheias à nossa vontade, fomos forçados a adiar o dia da sua realização para uma data anunciada, conforme já disse anteriormente. Aqui, o Bispo Dom Afonso Nunes já teceu as considerações essenciais da razão deste encontro aqui com a imprensa. Gostaríamos, no entanto, reforçar uma mensagem para todos os irmãos e irmãs das diversas igrejas, principalmente na cidade de Luanda, e as lideranças, que o culto foi cancelado por razões de vária ordem. No entanto, gostaríamos de reafirmar que ele terá lugar no momento oportuno. Paróquia de Cabo Ledo deixa de pertencer à província do Bengo. Gabinete do Líder Espiritual, despacho número 10/GLE/2017. Considerando a importância estratégica
que as paróquias representam no plano de evangelização e extensão das áreas a atingir no quadro dos desafios da nova evangelização tocoísta, considerando o deslocamento geográfico de algumas paróquias a nível das províncias de Luanda e Bengo, convindo a tornar mais acompanhável a fé e o crescimento espiritual dos membros, assim como para o asseguramento permanente da presença dos responsáveis das estruturas da província eclesiástica com acesso mais próximo, assim sendo, usando das prerrogativas que me são consagradas nas alíneas C e K do artigo 36º dos Estatutos da Igreja e da Excelência do Poder, que Jeová Deus me consagrou, determino, primeiro, desintegrar a paróquia do Cabo Ledo da jurisdição clerical da província eclesiástica do Bengo. Segundo, a partir deste despacho, e se torna parte da província eclesiástica de Luanda a paróquia referenciada no número anterior. Terceiro, orienta-se aos responsáveis da província eclesiástica do Bengo a procederem no prazo mínimo de 15 dias à passagem da paróquia do Cabo Ledo aos seus homólogos da província de Luanda. Quarto, este despacho entra imediatamente em vigor a partir da data da sua publicação e anula qualquer disposição contrária. Assinalado o 5º aniversário desde a inauguração do Templo do Deus Vivo. Foi em 2012 que os fiéis tocoístas ganharam uma catedral, sede construída de raiz, com uma estrutura arquitetônica espetacular que marca a diferença em África. Com um estilo arquitetônico medieval, bem como reforço estrutural e geotécnico da empreitada, a Catedral Universal Tocoísta tem capacidade para acolher até 30.000 fiéis, sendo uma obra de engenharia com linhas arquitetônicas modernas, onde foram aplicadas tecnologias de ponta. Dispõe ainda de um sistema de vídeo com várias câmaras que transmite o ambiente interno para o exterior da catedral. O sistema de climatização abrange toda a área útil da catedral, sendo alimentada a partir de uma central de refrigeração. A energia elétrica é abastecida a partir de um posto de transformação de 2.000 kVA e, alternativamente, conta com um grupo gerador com a capacidade de 1.200 kVA. Esta obra, pela sua imponência, dimensão e estilo arquitetônico, é até o momento a única do gênero na África Austral e no grupo dos maiores templos cristãos em África. O templo como fonte de paz e local de aprendizagem da Palavra de Deus foi o tema do sermão do dia, com apoio bíblico em Ageu 2:9. Amadas e amados irmãos, com a superior autorização do amado Pai Mayamona, saúdo a Santa Congregação do Senhor. Bom dia, Igreja! Bom dia. A nossa conversa vai centrar-se em torno da presença do templo no meio do povo de Deus, e estará baseada no livro do profeta Ageu, o seu capítulo 2, o verso 9, bem como paralelo no Evangelho de São Lucas 2:42-46, e ainda em São Lucas 19:47, que passo a ler e peço a todos os irmãos e irmãs que têm as suas Bíblias que acompanhem a leitura. A glória desta última casa será maior
do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amados irmãos e amadas irmãs, o tema da nossa homilia é o templo como fonte de paz e local de aprendizagem da palavra de Deus. A palavra templo provém do latim templum, que significa local sagrado. O templo é definido também como sendo o lugar onde Deus deve ser honrado, adorado, louvado e servido, pois lá habita o seu Espírito Santo. Aleluia! Pois lá habita o seu Espírito. Amados irmãos, o livro do qual extraímos o tema da nossa conversa tem como autor o profeta Ageu, também conhecido como profeta do templo, que provavelmente terá nascido durante os 70 anos de exílio do povo judeu na Babilônia. O livro foi escrito aproximadamente em 520 anos antes de Cristo, cerca de 17 anos depois do retorno dos judeus ao exílio, tendo como propósito desafiar o povo, chamando-os a reverenciar e glorificar a Deus através da construção do templo, sendo que naquela época o povo estava mais preocupado com as suas próprias casas, esquecendo-se da unidade que lhes dava características de povo de Deus. O profeta Ageu defendia que se o templo for reconstruído, tudo iria melhorar, pois Deus habitaria no meio deles e espalharia as suas bênçãos, e deste modo exortou o povo a não se desanimar, porque sabia que, embora este templo não tivesse o mesmo esplendor que o do rei Salomão, a sua glória seria maior, pois nele estaria o desejado de todas as nações. O desejado! Viva o Pai Mayamona! Relativamente ao aprendizado da palavra de Deus no templo, recorremos do mesmo modo às Sagradas Escrituras, no Evangelho que já citei antes de São Lucas 2:42-46 e São Lucas 19:47, para confirmar duas das muitas ocasiões em que o mestre Pai Mayamona ensinava a palavra de Deus dentro do templo. A primeira, que se refere ao momento em que apenas estamos a citar aquilo que Cristo fazia, e é a semelhança do que estamos a falar agora. Refere-se ao momento em que apenas com 12 anos de idade, nosso Senhor Jesus Cristo, por ocasião das festas de costume, terá ido a Jerusalém na companhia dos pais e no regresso ficou em Jerusalém, tendo sido encontrado pelos pais 3 dias depois no templo, ensinando a palavra de Deus. E os pais de Jesus Cristo, admirados, questionaram, vendo a criança de 12 anos ensinando a palavra de Deus aos doutores, aos sábios, aqueles homens da lei, mas ele com os 12 anos tinha o poder do seu pai e Deus estava sobre ele e ele ensinava a palavra de Deus. Aleluia! Jesus, porém, quando viu a admiração dos pais, procurou saber: por que é que estáis admirados? Respondeu ainda Jesus: não sabeis que convém tratar dos negócios do meu Pai?
O Pai Mayamona dá-nos esse exemplo todos os dias em que estamos acompanhando. Às vezes deixa de comer, deixa de fazer aquilo que nós fizemos, que é a vida normal, sã, porque ele veio com um objetivo. Este objetivo é restaurar o tabernáculo de David que estava caído, mas também é tratar do negócio do seu pai. Aleluia! E você e tu, meu irmão, minha irmã e eu, porventura estamos a interpretar bem este objetivo do Pai Mayamona? O momento é para refletirmos, para sentirmos, e porque estamos a comemorar os 5 anos deste grande templo. A segunda situação ocorre enquanto adulto, a quando da purificação do templo, após ter expulso todos que nele vendiam e compravam, e todos os dias ensinava a palavra de Deus no templo, e os que o tentavam matar não achavam meio de o fazer, porque todo o povo ficava no seu redor aprendendo, razão pela qual compreendemos que o templo é de facto o local ideal para aprender e ensinar a palavra de Deus contida na Bíblia Sagrada. Aleluia! O que é que assistimos nos nossos dias? Aqui a mensagem diz-nos de que naquela altura Jesus Cristo entrando no templo, encontrando os homens e mulheres a negociar, foi expulsando e chicoteava. Mas nós hoje, se sairmos por aqui fora, muitas de nós, mulheres e homens, em vez de virmos para adorar a Deus, para recebermos a bênção, para estarmos bem com Cristo e com Deus e com o Pai Mayamona e com a querida mãe Dona Maria Rosa Toco, estamos distraídas nos negócios, e este negócio que o Senhor sempre repeliu. Queremos deixar aqui uma mensagem hoje, de que mamã, papá, jovem, deixem de proceder desta forma. Quando sai da sua casa para vir adorar a Deus, adora a Deus em verdade e espírito. Aleluia! Contextualização sobre a liderança espiritual do amado Pai Mayamona. Assumimos com fé e confiança em Deus a grande missão de erguer o templo do Deus vivo, que aos 17 de agosto de 2012 foi inaugurado a honra e glória do nosso Deus. Passados 5 anos desde a sua inauguração, papá, mamã, jovem, já pensaste como tens usado o templo de Deus? Será que o tens aproveitado como fonte de paz e local de aprendizagem da palavra da vida? Ou tem sido apenas um local de turismo? Vamos refletir e mudar de consciência. A história maior de que se referia o profeta Ageu nos nossos dias pode ser interpretada de várias formas, e uma delas, certamente, é a que assistimos hoje, pela primeira vez, usando este púlpito do Pai, uma mulher pregando a palavra na Igreja de Cristo. Aleluia! E tudo isso só é possível porque verdadeiramente o desejado de todas as nações está no nosso meio. Aleluia! Estamos a contemplar o desejado de todas as nações aqui no templo ou não? Estamos a responder com convicção no coração e com ações.
Não temos fingimento de afirmar isso. Temos ajudado o desejado de todas as nações para romper as barreiras. Quem ainda não fez, o momento é próprio e propício para o fazer. Dispa-se de tudo, amado irmão, amada irmã. Papá, mamã, tia, sobrinho, neto, avô. Vamos estar em torno. O renovo está no nosso meio. Deus, de cada dia que passa, está fazendo coisas. O vento gira não só para Angola, para todos os países, para toda a terra. O mundo, os grandes homens estão admirados, porque o Senhor vai fazer alguma coisa. E será que o meu pai, a minha mãe, eu, minha irmã, o meu irmão, estamos preparados para esta grande coisa que o desejado de todas as nações vai trazer? Deixo para cada uma de nós, cada um de nós refletirmos. Saiamos daqui com essas palavras, meditemos e pensamos do que é que estamos a fazer. Filhas da majestosa Mãe Dona Maria Rosa Toco, gostaria de convidar humildemente todas as minhas irmãs, quer mamães, a juventude feminina, para que nos prostremos, pusemos de pé, para dirigirmos estas palavras. É a primeira vez que o Senhor reconhece-nos, todas as mulheres, toquistas, não toquistas, todas as mulheres dentro do templo de Deus vivo. Paz! Aleluia! Viva o Pai Maiamona! Viva a majestosa Mãe Dona Maria Rosa Toco! O renovo, aleluia! O momento é chegado, mulheres, para participarmos ativamente na divulgação da Palavra de Deus. Mas para tal, é necessário que sejamos completas e cheias do Espírito Santo, assim como foi, é e será para sempre a majestosa Mãe Dona Maria Rosa Toco. Aleluia! Para sermos completas, é necessário que possuímos a humildade, a simplicidade, a paciência, o temor a Deus, o respeito pelos responsáveis da igreja e o aprendizado constante da palavra serão sempre as virtudes da mulher toquista, independentemente da categoria que ostenta e da função que exerce, pois só assim conseguiremos auxiliar o nosso eterno dirigente na condução dos destinos da igreja. Aleluia! Aquele irmão, aquela irmã que entrou no nosso templo pela primeira vez e quer se alistar neste grande nome, nesta família, levanta-se e ponha-se de pé, por favor. Muito obrigado. Queremos então convidar a igreja para a oração. Onipotente Deus, Pai zeloso, Pai maravilhoso, Pai conselheiro, queremos mais uma vez agradecer e entregar nas Tuas mãos, Pai, estas palavras, porquanto dizíamos que somos apenas um instrumento e o Senhor usa a qualquer momento. Estamos prontas, Senhor, para os grandes desafios. Queremos, sim, a todo momento que o Senhor nos chamar, que saibamos interpretar a Tua vontade
e, acima de tudo, sermos humildes e termos o temor a Deus. Assim sendo, Pai, queremos que abençoe estas palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Havemos pastora ou temos pastora, disse o pai Mayamona ao incentivar as mulheres para os novos desafios da evangelização toquista. Filhas e filhos de Deus, quero agradecer em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, por nos ter dado mais um aniversário no seu santo templo este edificado para a sua adoração. Agradecer também a todos vós, filhas e filhos de Deus, que de forma voluntária e generosa, com uma fé segura, têm caminhado até aqui para a realização dos propósitos daquele que me enviou. Igreja, aleluia! São 5 anos hoje, meus queridos. Quero agradecer estas mulheres que têm assegurado a limpeza desta casa, que não é fácil. Esta casa que nós construímos pelo seu mandato não é uma casa que pode ser comparada com a casa do tio fulano. Não. Esta é casa de Deus, no verdadeiro sentido da palavra, e mantê-la conforme está, ainda até agora, não é um trabalho pequeno. É, de fato, um grande trabalho que as mamães têm levado a cabo até o dia de hoje, porque normalmente seria uma empresa especializada a fazer manutenção, não é isso? Seria uma empresa especializada a cuidar desta casa, mas há 5 anos, conforme agiram, no dia em que o dirigente lançou o apelo para a construção do templo
elas correram com baldes. Põe ainda aquela imagem, meu jovem que está na técnica. Conforme elas correram, desde aquele dia que o dirigente lançou a pedra, elas correram, adrenalizadas, pegaram nas pás, nas enxadas, nos baldes, para fazer cumprir o propósito do Pai, através do Filho que Ele enviou. Até agora, as mamães, aquelas escolhidas, as eleitas, até agora continuam dando seu contributo para que o lixo que você tem deixado aqui no templo não permanecesse. Glória para vocês, aleluia. Igreja, aleluia. E a pregação feita pela vossa irmã e mãe é mesmo a pregação que veio para ensinar, para repreender, para corrigir os maus hábitos de muitas de vocês e de muitos de vocês, que usam a casa de Deus como se fosse lixeira. Comem e deixam, espalham sumo, águas e abandonam. Meus queridos, minhas queridas, qual é o tema da pregadora do dia? Qual é o tema? O templo como fonte e local da aprendizagem. Já viste? Seu templo é a fonte da paz, onde deve-se buscar a paz. Mas vocês, quando vêm, trazem o lixo visível, mas também trazem o lixo invisível. Espalham no templo. Qual é o lixo invisível? Qual é? Qual é? Não ouço. Não sou o pecado. Se fosse o pecado que é trazido para aqui ser deixado, porque é o lugar dele, até seria bom. Mas vocês espalham aqui também a infâmia, a fofoquice, a inveja, o mal olhado. É mesmo no templo, mas você está a espalhar uma conversa que não é. Que não é. Você está a deixar lixo ou não é lixo? É lixo ou não é lixo? Acontece ou não tem acontecido? Ao invés de ficar no templo para aprender a palavra de Deus, ele está lá para espalhar boatos, para criar problemas entre as pessoas. Às vezes saem fora, abandonam o templo, criam 3, 4, 5 pessoas, um grupo. Quando vê o outro que é direitinho, está chegando, cada um foi para o seu caminho. Vai entrar nessa porta, entra naquele, mas estavam juntos lá fora todos. Assim é bom. Assim é bom. Assim é bom. Você tem mesmo o templo como fonte de paz? Não. Você tem o templo como um local de aprendizagem da palavra de Deus? Aí está a pregadora do dia, que hoje colocamos para ensinar, para repreender, para corrigir e mostrar o caminho. E mostrar o caminho. Se alguém sair daqui irado, é porque ele pertence. Coristas, esse é quem é? É quem? Porque ele sempre se irrita com a verdade, porque não ama a verdade. Não ama, e porque nele nunca habitou a verdade. Aleluia. Igreja, aleluia. Pakabua masinda. Pakabua masinda.
Meus queridos pastores, anciãos, então nós temos mulheres, esposas, somente para cozinhar funs? Só para espalhar boato em casa? É para quê? Para ajudar? Para auxiliar? Auxiliar o quê? O trabalho que o marido faz, não é isso? Que o homem faz, não é isso? Ai, minha vida, estão contentes ou não estão? O vosso Deus é Deus de surpresas. De surpresas. Quando menos esperar, Ele surpreende. Hoje, havemos uma pastora. Habemos. Aleluia. Aleluia. O desafio é lançado para todas as mulheres. A mulher casada não pode nunca desfazer o casamento e vir à igreja pedir divórcio. Se ela o fizesse, não subiria aqui hoje. A mulher casada não pode estar a arranjar namorados. É proibido. Até falo com vistas cerradas. Proibido. Não quero olhar. Porque vocês são as santas que trazem no mundo os profetas e que trouxeram a mim também como renovo. Então, o vosso comportamento deve ser igual à da Maria e à da Maria Rosa. Igreja de Cristo, não é porque o marido só foi 2 dias não sei aonde, já arranjou namorado. Não! Vocês são vasos sagrados, porque em vós habita Deus. É no vosso ventre onde Deus demorou 9 meses. Então, como é que quer estragar esse lugar santo? Igreja de Cristo, queridas mamães, eu espero de vocês uma transformação radical, com mulheres santas que adoram e louvam o seu Deus. Aleluia. Amém. Fofoquice? Não. Espalhar boatos? Não. Papás, ajudem as mamães a manter a chama, não as sufoquem, mas ajudai-as para que possam cumprir com todo o zelo o ministério. É desta forma que terminamos mais uma edição deste maravilhoso programa. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Toco Visão, o canal da nova evangelização toquista.